Sejam bem-vindos novamente. No encontro anterior, nós traçamos o perfil, o panorama da responsabilidade civil, trouxemos até mesmo um gráfico para que você consiga enxergar. Eu quero trazer para você a diferença de dolo e culpa, porque nós vamos trazer alguns exemplos práticos e vamos jogar naquele cenário, mas a gente precisa entender se a ação do empregador ou do empregado foi realizado de maneira dolosa ou de maneira culposa. Pois bem, então vem cá, vamos falar inicialmente do dolo. O que é o dolo, Rodrigo? Dolo é a vontade livre e consciente de produzir o resultado. Ah, mas ficou um pouco técnico, você se comprometeu comigo de trazer alguns esclarecimentos para ficar mais claro. Sim, visualize bem. Imagine o curso de NR10. O que é NR10? NR10 é um curso que trabalha com energia elétrica. Ele passa as informações necessárias para que você realize essas atividades. Então lá tem um procedimento na norma. Não pode, é proibido você trabalhar com um sistema energizado. Ótimo. E aí o que acontece? Você sabe que nesse ambiente de trabalho, principalmente da segurança de trabalho, é um ambiente hostil. Por que assim hostil? Porque tem pessoas querendo o seu sangue, tem pessoas que convivem ali com você no mesmo ambiente de trabalho, que quer o que? O seu cargo, quer prestígio. Então é um querendo o quê? Roubar, pegar o espaço do outro. E aí começa aquelas brincadeirinhas. Eu vou falar sobre essas brincadeirinhas. Tudo começa nessas brincadeirinhas. Começa o Zé não sei o que, ou fulano de tal, e começa a dar essas espetadas. E aí essa concorrência natural do ambiente de trabalho, somada a essas brincadeirinhas. E aí por último, essa pessoa começa a mexer com a sua esposa. E aí você decide, ou é eu ou é ele. E você faz a desenergização. A hora que o Zé vai trabalhar lá para fazer a manutenção do sistema, você liga a energia. E ele é eletricutado. Suponhamos aqui que não morra. E aí o que acontece? Vai ficar baixo? Vai ficar barato? Não, ele vai ingressar com ação, né? Contra quem? Contra todo mundo. Lembra da responsabilidade solidária? Naquele cenário ele vai entrar contra a empresa que precisa do serviço, que é a empresa número 1, ele vai entrar contra a empresa prestadora de serviço, que é a empresa número 2, e eventualmente ele entra até mesmo contra você. Ele não quer saber, ele quer receber. Quando algo é feito com dolo, com a vontade livre e consciente de produzir o resultado, lembra daquele cenário? O que a gente tem que entender? Ele entra, por exemplo, contra a cervejaria, que é a empresa número 1. A cervejaria tem um contrato com a empresa que presta esse serviço de manutenção. Suponhamos que a ação é voltada contra ela. Ela paga e depois ela vai entrar com um processo, numa ação regressiva, ou ela até mesmo chama ao processo aquela empresa que prestou o serviço. Logo, né, ela pagou, ela vai receber de volta dessa. Olha que bacana. E fica por isso mesmo? Aí está. Repito, aí está. As pessoas se enganam. Lembra que eu falei que tudo tem um contrato? Aqui, no primeiro momento, tem um contrato de prestação de serviço. E aqui, nessa linha de baixo, tem o contrato de trabalho. Sim. Aí, em dolo, as pessoas acreditam que elas estão blindadas. Ou seja, não atinge o empregador. É uma grande ilusão, meu amigo. Presta atenção, cai na sua real. Porque essa empresa prestadora, ela vai pagar e ela vai se voltar contra você. Porque foi dolo, é o seu dinheiro que você tem na conta, é o seu patrimônio, é tudo aquilo que você conseguiu amealhar até hoje. Então, preste muito bem atenção. Conte até 10, até 20, até 1000. Não realize em nenhuma hipótese algo com dolo na sua relação de trabalho. E até mesmo fora, pense
na sua família, pense em tudo. A gente sabe, principalmente na operação de empilhadeira, o quanto isso é perigoso. E tem pessoas, acredite ou não, que boicota a máquina para não trabalhar no sábado. A gente tem processos nesse sentido, já visualizou muitas coisas nesse sentido. Acontece, pessoal, acontece. Então, o que a gente precisa entender? O dolo não te blinda. Se você causar algo com dolo, quem paga a conta no final das contas é você mesmo. Eu sei que os acidentes causados por dolo são apenas 2%. 98% decorre da culpa. Mas, Rodrigo, você tem números? Tenho! São 2.000 acidentes causados por dolo no Brasil. 2.000! É 2%, mas são 2.000. Ou seja, situações em que a pessoa quer produzir o resultado. E aí eu quero que você fique bem consciente que se você fizer isso, vai sair do seu bolso. Porque nós vamos começar a colocar as situações, começar a ler a legislação, e aí você vai entender essa primeira responsabilidade, que é a responsabilidade causada por dolo. Muito bom, vamos agora falar da culpa. Culpa, que é 98% das situações. 98% das situações dos acidentes acontecem por uma inobservância. É isso que eu quero falar com você agora. O que é culpa, Rodrigo? Culpa é aquele que por ação ou omissão, ou seja, quando você faz, ou omissão, quando você deixa de fazer e a lei obriga você a fazer. Lembra dos primeiros socorros? Se você foi o causador do acidente, você precisa agir. Porque se você não faz, você comete um crime na forma omissiva. Então o que fala a lei? Aquele que por ação ou omissão, negligência, imprudência ou imperícia. Eu vou falar sobre essas 3 palavrinhas. Eu vou até colocar aqui embaixo, negligência, imprudência e imperícia. Violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano. Vamos tirar essas 3 palavras, negligência, imprudência e imperícia? Aquele que por ação ou omissão violar direito ou causar prejuízo a outrem, precisa pagar. É isso que está falando. Entendi, Rodrigo, mas o que é negligência? Negligência é quando você não faz. Você deixa de fazer. Rodrigo, tem exemplo? Tem. Eu sei que todo mundo tem carro, já anda de carro, enfim, fica mais fácil para você visualizar. Imagine que você vai fazer uma viagem, uma cidade que você gosta, num feriado. Aqui perto de Uberlândia tem uma cidade que se chama Caldas Novas. E aí você resolve ir para Caldas Novas. E aí você olha o pneu do seu carro, você vê que ele não está naquelas condições ideais. Ele está careca mesmo. Eu tô ficando meio careca, o pneu tá careca. E aí o que acontece? Você coloca na mão de Deus. Fala, mas eu tenho fé que nada vai acontecer. Aí você vai e o pior acontece. Isso é negligência. Você deixa de fazer. O operador de empilhadeira deixa de fazer o checklist. Deixa de fazer aquilo que a lei obriga você a fazer. Presta atenção, criatura. Então depois, quando a gente estiver repassando a lei, eu vou, é negligência, hein? Você está entendendo agora como é que fica mais claro? Então vamos agora para imprudência. Imprudência é justamente o contrário. É quando você faz, quando você age, quando não deveria fazer. Tem exemplo, Rodrigo? Não, claro que tem. Vamos voltar para Caldas Novas? Vamos para lá novamente? Então vem cá, você está indo com o seu carro para Caldas Novas. A rodovia diz 80 km por hora. Você está o quê? A 120. Você está fazendo quando há uma norma, quando há um dispositivo para você não fazer. Nesse caso, você está sendo imprudente. Novamente, um outro exemplo. Você está indo para Caldas Novas. E aí você está lá numa ladeira, está subindo, e aí tem um caminhão andando devagar, jogando aquele monóxido de carbono na sua cara, e a faixa é dupla. Ou seja, não pode ultrapassar. A rodovia é simples, criatura. Olha o exemplo. E aí o que você faz? Faz a ultrapassagem em local que não é permitido. Você está sendo o quê?
imprudente. Imprudente. Quando você faz, quando não deveria ser feito. Ah, que bacana. Rodrigo, e imperícia? Nós já nos desincumbimos desses dois primeiros tópicos, negligência e imprudência. Mas agora nós temos a imperícia. A imperícia ela é um pouco mais técnica, então preciso que você redobre a sua atenção. Ó, primeiro, vamos tratar da palavra perícia. O que é perícia? Perícia ou perito é alguém que sabe muito, que tem conhecimento sobre algo ou alguma coisa. O juiz, ele tem um conhecimento porque ele passou no concurso público e ele ocupa esse cargo para o quê? Dizer o direito. Mas ele não sabe tudo de tudo. Ele precisa, na maioria das vezes, socorrer a um conhecimento de um terceiro. E aí ele nomeia alguém de sua confiança para fazer um laudo para ele, para municiar ele com informações técnicas a respeito de determinada situação. Muito bem, esse é o perito. E imperito? Imperito é aquele que não sabe. Sabe nada, mas deveria saber. Rodrigo, por que ele deveria saber? Porque ele tem habilitação técnica para isso. Ele deveria saber. Deveria fazer, pelo menos com razoabilidade. Vamos pro carro? Vem cá, vamos pro carro, ó. Você tá indo pra Caldas Novas, não tá? A curva é a 60 km por hora. Você faz a 30. E não dá conta. É barbeiro, ó. Barbeiro. Ora, por que você é imperito? Porque você participou de um curso de formação, você teve aula prática, você teve aula teórica, você passou em todos os exames, você está aprovado, você tem sua carteira. Então é de se esperar de você que você faça essa curva, porque ela foi feita para fazer isso. Se você não fizer, você é barbeiro, você é imperito. Tem dose às vezes de negligência, tem dose às vezes de imprudência, mas pelo fato de você estar habilitado e não conseguir fazer algo que é de se esperar que seja feito, você é o quê? Imperito. É um médico que é formado e que não dá conta de fazer determinada cirurgia, que esquece alguma coisa. Tem negligência, tem prudência? Tem, mas ele, o que? Era de se esperar. É o advogado que está em uma audiência e deve defender o seu cliente. Na realidade, ele está prejudicando. Ninguém pode ficar indefeso em juízo. Então, ali, ele está o quê? Indefeso, porque o advogado é ruim demais, mas deveria saber fazer. Então, isso é imperícia. Pois bem, aí está os três requisitos: negligência, imprudência e imperícia. Mas sabe onde as pessoas erram? Até aí vai muito bem, obrigado. Até aí vai muito bem, obrigado. Sabe onde é que as pessoas erram? As pessoas erram no seguinte: elas alegam, eu não tive culpa, eu nem vi. Vou fazer de novo. Eu nem vi que o pneu estava ruim, careca. Ah, você não viu, criatura? Mas deveria ter visto. Você não pode alegar o desconhecimento da lei para se excusar da sua responsabilidade. Não viu? Deveria ter visto. Percebe? Não há diferença entre culpa consciente e culpa inconsciente. Culpa é culpa. É claro que agora nós vamos jogar todas as situações de fato, vamos ler a lei e vamos começar a jogar naquele cenário. Tá vendo como é que é importante? Porque senão você vai ser um macaco de repetição. Uma pessoa que faz e não sabe por que faz. Eu tô aqui para te ajudar. Eu te garanto que você vai entender. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Audio Jungle.